hoje temos o prazer de receber aqui no Metaverse, no RCE, Produção Audiovisual, Podcast, Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico na Prefeitura do Rio de Janeiro sob a gestão de Eduardo Paes. Eu costumo dizer que ele é um rainmaker, ele faz chover. E aí vem a minha primeira pergunta para você, Chicão. Você é vários, né? São tantas as iniciativas e projetos novos, fico às vezes meio zonzo, assim, que nos dá a sensação de que você se multiplica. Eu queria começar com a questão da coordenação dos aeroportos, que eu vejo que é uma questão sensível para você, né? Eu sei que é uma luta sua, e está parecendo que é uma luta de sucesso. Em que aspectos nós, cariocas, saímos ganhando com as mudanças que foram feitas nos aeroportos da cidade? Porque eu moro na cidade, eu vejo muita gente reclamando, Galeão é difícil, e eu quero ouvir você dizer o quanto a gente está ganhando para a pessoa pensar em enxergar mais longe, né? Tá contigo. Bom, primeiro, Bia, é um prazerzão estar aqui com você. Segunda vez que a gente conversa, a conversa é sempre cheia de energia, sempre otimista, então um prazerzão estar aqui. E claro, com o nosso amigo Byron aqui do Metaverso, vou fazer aqui um registro, que é um super empreendedor da cidade, que está aí também no nosso projeto Reviver Cultural com a Meta Gallery, super legal. Então, eu acho a primeira coisa, quem faz a cidade são as pessoas. Faz a cidade é gente boa, gente interessante, gente que topa assumir risco, gente que trabalha normalmente. Então, assim, a gente no final de tudo que a gente está fazendo, a gente quer gente. São pessoas animadas que ou são cariocas e querem ficar aqui, querem ter oportunidade aqui, ou a gente trazer essas pessoas de fora para cá, que é também uma meta importante. E aí isso cai diretamente na sua pergunta, né? O aeroporto, que na verdade é o lugar onde as pessoas ou vão ou vêm. E nesse caso, assim, tinha uma certa mística sobre os problemas dos aeroportos e infraestrutura do Rio de Janeiro, porque o aeroporto que está na cidade, que é o Galeão, que é a principal porta, sempre foi a principal porta de entrada dos turistas estrangeiros no Brasil e no Rio de Janeiro, mas é um aeroporto do estado do Rio de Janeiro e, mais importante, é um aeroporto do Brasil. Às vezes as pessoas acham que é só uma luta do Rio, mas é uma luta para que o Brasil seja funcional. A gente não pode ter um excesso de concentração num aeroporto só em São Paulo, num país de dimensões continentais como o Brasil. Nós temos 200 milhões de pessoas num país que era o tamanho do continente e temos uma extrema concentração por uma disfunção de algumas regras, né, das regulamentações, que criaram apenas o hub de São Paulo como o principal hub do país, o que é um erro para todos nós. E o Galeão sempre foi também, não é necessariamente concorrência, embora tudo bem concorrer, porque a competição é bom nesse aspecto, mas ele também vem para complementar e ser essa porta de entrada para ser um hub, também para que o Brasil possa aproveitar. O impacto econômico de ter um Galeão funcionando é impressionante. Sim. Vamos começar no que não é óbvio, porque nessa discussão tem várias coisas que não são óbvias. As pessoas falam, mas o passageiro tem o direito de escolher aeroporto. Gente, vamos lá. Raramente, se não vou dizer nunca, porque deve acontecer com alguém, mas raramente alguém escolhe a sua passagem olhando para o aeroporto. Você escolhe olhando para o destino que você vai. E a partir do preço dessa passagem. A pessoa vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do Brasil, a pessoa olha preço de passagem e, claro, onde ela vai chegar, qual é aquele destino, como é que ela chega naquele destino e da forma mais rápida possível. Esses são os três elementos que as pessoas olham. Normalmente é isso é que pauta. E se você não tem um aeroporto internacional com uma malha doméstica para distribuir os voos, você não tem atratividade econômica para os grandes aviões virem para cá, para as grandes aeronaves que podem pousar nesses aeroportos com pistas maiores para trazer mais gente para cá e alimentar esse hub. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de gente, mas a gente também está falando de carga. O que a gente importa e exporta de produtos no Rio de Janeiro necessariamente precisa dessa malha toda, dessa opção de aviões aqui do Rio de Janeiro para levar e trazer produtos. Isso é importante para a indústria local, ou seja um serviço que você produz, algum produto, alguma coisa, qualquer coisa que você vai exportar ou importar, seja para você ter aqui, de fato, acontecendo no Rio de Janeiro, essa ida e vinda de pessoas e de turistas que fazem esses negócios, essas trocas e que vão e vêm. Então, assim, a gente tinha uma previsão de perder 50 bilhões de reais em 10 anos do PIB, ou seja, 5 bilhões por ano do PIB a gente perde com um Galeão esvaziado. 650 mil empregos, ou seja, 65 mil empregos por ano, 650 mil em 10 anos que a gente deixa de gerar na cidade por a gente ter um aeroporto esvaziado. Então não dá para ser uma cidade global, uma cidade que recebe Olimpíadas, que recebe G20, usando só o que Santos recebe Dumont. o show da Madonna, concentrando tudo no Santos Dumont, que é um aeroporto maravilhoso, é um aeroporto super cômodo para quem mora na zona sul do Rio de Janeiro,
Mas não é sobre a Zona Sul do Rio de Janeiro essa conversa. Essa conversa é sobre a Zona Norte, a Zona Oeste, a região metropolitana, é sobre o estado do Rio de Janeiro, inclusive. Né? Quer dizer, esse aqui é mais perto para mim. Bom, tudo bem, amigo. Mas nós temos que pensar no todo, a gente tem que pensar na coisa funcionando. E o Santos Dumont continua bombando, tá? O Santos Dumont continua bombando. Continua. E ele estava muito acima da sua capacidade de serviço, estava ruim para o Santos Dumont. Estava lotado, com trânsito, desconfortável. E o preço das passagens explodiram ao longo do tempo. Por quê? Alta demanda, baixa oferta no aeroporto com uma limitação geográfica, com uma pista mais curta, e o preço da passagem explode. Então, resultado, a gente fez todos os estudos, o prefeito Eduardo Paes apresentou, o presidente Lula, ele concordou com a nossa argumentação, e a partir disso foi feita essa coordenação dos aeroportos para que a gente tivesse mais voos domésticos no Galeão e assim coordenasse os dois aeroportos para que eles não se matem entre si e para que eles possam coexistir de uma maneira melhor. Isso aí já aumentou o número de passageiros, já dobrou o número de passageiros já no Galeão, segurou o preço das passagens bastante e melhorou a avaliação dos próprios usuários da qualidade de serviço. Viu, pessoal? Aprenderam agora a parar de reclamar do Galeão, porque eu tive no Galeão reformado, eu me lembro, era um voo internacional, eu falei, que tristeza ver esse aeroporto lindo tão vazio. É verdade. Juro, a gente fica, né? Eu posso estar falando uma bobagem, me corrija, sou leiga, mas a gente também, o Rio de Janeiro, é zona portuária, coisa que São Paulo não é. Então isso deve ter também um peso grande quando você fala de carga. Super. Vamos lá, a gente não tem muita ferrovia no Brasil. O Brasil, no passado, optou por arrancar as suas ferrovias. Triste demais. Que eu também acho um erro histórico, mas o pessoal optou pelo... Você é nosso super-herói, você podia prometer isso pra gente. Pô, mas ferrovias no futuro. Não, quem sabe, mas aí temos que ter uma coisa mais de longo prazo aqui, tem que ser a presidência da República. Sim, mas a presidência tem que querer botar ferrovia. E eu acho que é uma das questões que a gente deveria trabalhar no Brasil, mas a gente escolheu o primeiro modal de carros no Brasil. A gente, lá atrás, no passado, tirou a ferrovia para ampliar para carro. E, claro, quando você começou a ter aviação muito mais forte, fez muito mais sentido que a gente fosse para esse caminho da aviação para levar e trazer cargas, além dos caminhoneiros, né? Além dessa malha rodoviária. Então, se a nossa malha aérea não funciona no Brasil, ou se ela não está organizada, o preço do frete sobe, as empresas perdem competitividade e toda essa integração, você mencionou, com um porto, por exemplo, ou com uma indústria de algum determinado local, isso torna tudo isso mais caro e menos competitivo para que a gente tenha empresas fortes aqui. Então a gente precisa dessa malha aérea saudável e conectada a esses outros modais. O Rio tem o Porto do Rio de Janeiro, que é fundamental. Para o Brasil, nesse momento, o Porto do Rio está indo muito bem. E a gente também tem no estado do Rio de Janeiro outros dois portos importantes que se conectam também com o Galeão, que são dois pontos de contato para carga. Só para você ter uma ideia, praticamente dobrou agora a quantidade de carga no Galeão em razão disso. Ou seja, até para fazer grandes eventos, o show da Madonna que teve aqui, para trazer todo aquele equipamento para cá, se você não tem uma malha aérea que consiga entregar esse equipamento aqui, não tem show. Fica muito mais caro fazer um show. Sim. Ou seja, muito pior para todo mundo. Estou dando um exemplo básico aqui. Então, assim, isso é muito crucial para a recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns para vocês, eu fiquei muito orgulhosa. Tem tanta coisa que eu queria ouvir de você, mas eu sei que o tempo é curto, então vou fazer um highlight das questões mais comentadas e que eu vi. Vamos falar de Bolsa de Valores, de volta ao Rio? Como nasceu esse movimento e qual o tamanho das mudanças que a cidade terá com essa Bolsa de Valores aqui? Eu vi um vídeo do Eduardo Paes, que aliás, parabéns à equipe de publicidade e marketing, que é sensacional quando ele tira o chroma aqui e mostra a praia de verdade. Gente, beach tênis aqui é na areia mesmo. É verdade. Aquilo ali vai ficar para sempre. Assim, queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos voltar na história de novo aqui. O mercado financeiro do Brasil nasceu no Rio de Janeiro. Sim. Aliás, o Rio, na verdade, foi o berço de tantos outros setores nacionais e ao longo do tempo o Rio foi perdendo isso por falta de projeto e por falta de uma visão do quão importante isso é, não só para o Rio, mas para o Brasil. Quando a gente fala de uma outra bolsa nacional para concorrer com a única bolsa que nós temos, só para vocês terem uma ideia, a China comunista tem 4 bolsas. O Brasil tem uma só. A gente viu um monopólio do mercado de capitais. Isso é ruim. E porque o mercado de capitais é essencialmente uma atividade de serviços. Ela se encaixa como uma atividade de serviço. E todo serviço precisa de concorrência. Pode melhorar. Quando você tem um competidor no seu cangote, botando preço melhor, saudável, trazendo né? um serviço melhor e tudo mais, isso é bom para quem? Para todos nós que somos consumidores desse serviço, ou seja, as empresas e as pessoas que colocam o seu dinheiro e para aumentar o acesso de pessoas no mercado de capitais. Porque no Brasil a gente tem pouca gente acessando ainda o mercado de capitais. Isso é ruim. Você tem uma ideia, os americanos, que têm essa cultura há mais tempo, de 300 milhões de habitantes que ele tem, 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos acessam ao mercado de capitais. Sim. No Brasil, um país de 200 milhões de pessoas, a gente tem no máximo 5 milhões de pessoas
que acessam ao mercado de capitais. É muito pouco para o nosso tamanho. Sim. Então, ter mais uma bolsa no Brasil, na nossa opinião, é muito bom. E ter ela no Rio é melhor ainda. Porque é onde as pessoas vão vir fazer reunião, onde as corretoras vão querer ter essa proximidade com a bolsa novamente e com os atores desse ecossistema para poder fazer negócio, para poder trocar ideia, fazer uma reunião. Então, ter essa bolsa aqui, ela renasce, ela reaquece esse ecossistema do mercado financeiro do Rio, que, aliás, é o quarto maior recolhedor de ISS na cidade, ou seja, ainda está presente na cidade. A gente tem gestoras aqui, fundos, family offices, a gente tem essa galera aqui que quer ter uma vida de Manuel Carlos, quer comer o seu pãozinho na chapa no talho capixaba, quer dar uma corridinha no Leblon, elite, né? tirar elite, aquela foto. É a galera que tem grana. Sim. Mas essa galera que tem grana é importante. Porque a galera que tem grana traz a grana para abrir empresa, para investir em empresa, para que o empreendedor pequeno também e médio tenha grana para poder sobreviver, para poder rodar o seu negócio e gerar emprego e renda. É isso aí. Dinheiro atrai dinheiro. E a gente quer que essas pessoas com dinheiro estejam no Rio para que esse dinheiro chegue na mão das outras pessoas que estão aqui na Rio, que moram no Rio, que precisam e querem trabalhar nas mais variadas gamas de serviço. Então a gente quer atrair esse dinheiro para cá porque isso é o que significa a gente conseguir ter essa dinâmica de gerar emprego e renda. Se as pessoas ficarem dependendo só do dinheiro do Estado, do poder público, do governo para sobreviver, isso não é sustentável. Chega disso, né? Não é sustentável. Não vai levar a gente para lugar nenhum. Não vai gerar riqueza de verdade. A pessoa não vai ser dona da própria vida. Não vai realmente botar comida na mesa. E de uma certa forma, isso tudo que você diz é uma maneira de distribuir um pouco a Mas renda. é mesmo. Porque você espalha, faltou a palavra aqui. A gente tem que ter uma ideia seguinte: o dinheiro é necessário para ter empresas. Você não consegue abrir uma empresa sem ter um investimento, sem ter um investidor, sem ter alguém apostando. Vamos dar um exemplo aqui da Metaverse. O nosso Byron aqui, vocês aqui investidores. Nosso amado Byron. Nosso amado Byron. Se o cara não toma risco, não investe, não gira o dinheiro dele, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão girando, como é que vão receber? Exato. Como é que elas vão conseguir ter essa oportunidade? Mas ele está no risco. Se der errado a empresa, beleza. A empresa quebrou, ele não ganhou dinheiro. Se der super certo, ele vai ficar rico. Mas, ao longo do caminho, várias pessoas ganharam dinheiro junto. Exatamente. Então, isso cria um ciclo virtuoso de coisas e pessoas na cidade, que é o cara que vai consumir no restaurante, é o cara que vai consumir no museu, é o cara que vai ao cinema, é a pessoa que vai lá e vai comprar alguma coisa numa loja de vestuário. Então, isso gira. Isso é que é importante. Então, ano que vem, Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. É isso? A partir do segundo 2025. semestre, a gente depende agora da CVM do Banco Central, que são os reguladores do mercado, autorizarem. Então, da nossa parte, a gente está dando todo o apoio aqui como cidade para que isso aconteça, o apoio político, dizendo, nós queremos isso aqui, e a gente está muito esperançoso que eles consigam já funcionar no segundo semestre do ano que vem. Ah, que legal, legal. Você apoia algumas iniciativas de Bolsa de Valores alternativas, tipo o crédito de carbono? Fala disso, porque para explicar para a galera. Eu acho que elas são as alternativas por enquanto. Já elas vão virar uma das principais. Né? Porque é o seguinte, o mundo inteiro, claro, a gente tem um desafio do clima, a gente vê aí que o mundo está mudando, o clima do mundo está mudando e tem uma influência humana muito grande. Então, as empresas, as pessoas assumiram compromissos e governos também de diminuir essas emissões de carbono na atmosfera para tentar minimizar esse impacto e, claro, ter um efeito menor nessa mudança climática. Ela vai acontecer ao longo do tempo, mas para ela não acontecer na velocidade com que ela está acontecendo. Então, se criou uma forma de financiar essas atividades mais limpas, que é o crédito de carbono. Ele não é bem crédito, tá? Ele é basicamente assim, você deixou de emitir um carbono ou você fez um grande replantio de uma floresta natural ou você fez alguma atividade limpa. Se você conseguir as certificações através de uma auditoria que consiga calcular quanto que você economizou ou tirou da atmosfera de carbono, você consegue colocar isso hoje numa plataforma digital para que as empresas, governos ou pessoas físicas que quiserem acessem essa plataforma digital e comprem esse seu crédito de carbono para compensar o que eles estão emitindo de poluição. Essas pessoas vão, fazem essa compra e você se financia, ou seja, entra dinheiro no teu bolso da atividade limpa e essas pessoas aqui que estão querendo compensar o que elas emitiram, em tese, ficam saindo ali no 0 a 0 daquilo que elas poluíram o planeta. Altamente sustentável e smart, né? Exatamente. Então a gente está chamando isso desse financiamento de crédito de carbono. E o que acontece no mundo inteiro? Hoje você, no Brasil, pode fazer isso, mas você não é obrigado a fazer isso. Na Europa, você já é obrigado a fazer isso. E no Brasil se discute de você também ser obrigado a fazer isso como empresa. Então, se o Brasil evoluir nessa regulamentação, dizendo, você só pode emitir até tanto,
do tanto para cima, você vai ter que obrigatoriamente compensar, esse mercado vai bombar ainda mais no Brasil. Vai bombar. E o Rio quer ser o epicentro, quer estar à frente dessas discussões. Então a gente está agora, incentivou as bolsas vindo para cá, essas plataformas, tem as maiores do mundo já aqui voluntárias, estão aqui no centro da cidade. A própria B3 de São Paulo investiu numa delas aqui no Rio de Janeiro, e agora o Rio vai se tornando esse grande polo epicentro dessas discussões, desses novos métodos de financiamento. Estava até rolando um evento agora essa semana, o Finance of Tomorrow, com os reguladores do mundo inteiro, reguladores do mercado de capitais, e discutindo muito esses novos modelos também. Tudo isso acontecendo aqui na nossa cidade. Muito legal, muito legal. A gente está mudando o perfil, eu acho. Muda um pouco o perfil, né, da cidade. Perfil de futuro, que é o que a gente tem que buscar. Exatamente, porque a gente é muito ligado ao passado, é Dom João VI, é Dom Pedro I, agora não, tipo pra frente. Eu sou só fã, imagina. É isso. Olha só, mercado imobiliário no Rio. Já que a gente está aqui no Metaverse com o nosso amado Byron, vamos falar do projeto Reviver, né? Que transformação a gente está vendo no centro do Rio? A gente está voltando a ter um status de outrora na cidade em relação ao centro? Notícia de hoje, o mercado imobiliário bateu recorde de vendas de aquecimento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uau! Então o valor de vendas hoje da cidade bateu quase 5 bilhões de reais em vendas do mercado imobiliário. O mercado imobiliário reaqueceu. Desde o início do governo, a gente integrou os licenciamentos, simplificou a vida da construção civil, incentivou a construção formal da cidade, começou a ampliar a derrubada dos informais, derrubamos quase 4 mil imóveis ilegais e demos um prejuízo de mais de R$1 bilhão, principalmente para o crime organizado, que é o grande explorador desse tipo de construção ilegal na cidade. Achei de uma coragem. Favorecendo justamente esse mercado formal que constrói e quer construir de acordo com a regra ambiental e de acordo com a regra urbanística, que é o que a gente quer favorecer aqui. E mudamos a lógica de crescimento da cidade, incentivando o centro com o Reviver Centro, um projeto pioneiro no Brasil para a reativação de centros urbanos, que também tem o Reviver Cultural, que tem Rua da Cerveja, agora com incentivo para a ocupação das lojas de rua, para a galera poder ocupar a rua com qualidade e acabar com aquela sensação de vazio. E invertemos o eixo no plano diretor do crescimento da cidade. A gente parou de incentivar a cidade a crescer para a Zona Oeste e passou a incentivar a cidade agora a crescer para a Zona Norte, Centro e Porto, sob o ponto de vista residencial. A gente quer a cidade dos 15 minutos. A gente quer a pessoa morando perto de onde ela trabalha, ela tendo acesso a um metrô rápido, a um VLT rápido, a saneamento, e que ela possa ter já essa infraestrutura em lugares onde a gente tem essa oportunidade de crescer, ao invés de crescer para onde a gente hoje não tem nada, e que a Zona Norte hoje ainda falta muita coisa em infraestrutura, e que é um desafio muito grande para a cidade entregar isso para essas pessoas. Então a gente inverteu esse eixo, e aí, criando todos os incentivos urbanísticos e fiscais, o mercado imobiliário reagiu muito bem. Muito bem. Gente, Chicão tá dando uma notícia aqui, que é a seguinte, o projeto 15 minutos, né, distância, é também um projeto na área de saúde, que vai acabar com o burnout das pessoas. As pessoas ficam estressadíssimas de sair de casa, levar uma hora e meia para chegar no seu trabalho. Exatamente. Isso é sensacional sobre o aspecto de saúde mental e física e também, até do né? meio ambiente, né? Porque Sim. a gente economiza esse deslocamento de pessoas. Então, assim, sob vários pontos de vista, isso é o ideal. Eu sei que está acabando, olha só. Políticas inclusivas eu não podia deixar de falar, porque eu sou uma pessoa totalmente ligada à educação, à inclusão, à diversidade. Eu li uma notícia que me encheu de orgulho da cidade onde eu moro e da gestão de vocês, que é a taxa de desemprego entre os negros da cidade, que caiu de forma acentuada. Você pode falar disso? Tem percentual, tem número? Como é que foi isso? Como é que foram feitas essas políticas? Rapidamente, que eu sei que... O prefeito Eduardo Paes sempre colocou isso como prioridade, né? A gente governar para quem mais precisa. E a população negra, historicamente, é a população que mais precisa. Ela é socioeconomicamente muito mais vulnerável por razões históricas. Então, o nosso foco aqui, também olhando para a renda, naturalmente atinge a população socioeconômica mais vulnerável e, consequentemente, a população negra. Quando a gente fez o Programadores Cariocas para uma inclusão digital, para programação, nos JETs, agora do Renan Ferreirinha, lá nosso secretário de Educação, que, aliás, o Rio foi a única que cresceu no IDEB nesse momento, no estado do Rio de Janeiro, isso é até ruim. A gente gostaria que todo mundo crescesse, mas é fantástico para o trabalho que vem sendo feito pelo município. A gente cresceu a nossa nota do IDEB focando muito nesse ginásio experimental tecnológico, que é a formação STEM, técnica já para a galera entrar no mercado de trabalho no futuro. Isso dá uma perspectiva, abre novas portas para as pessoas. As naves do conhecimento, com vários novos cursos em tecnologia e inovação, para que essa galera que mora nas comunidades possa participar. O Empatec hoje aqui no Porto Maravilha, que é 100% bolsa, para as melhores cabeças do Brasil, vencedores das Olimpíadas de Matemática, das escolas públicas do Brasil, estão vindo estudar matemática da tecnologia no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o nosso MIT
brasileiro, referência global, vencedor do Nobel de Matemática, e esses cabeçudos estão aqui agora no Rio de Janeiro, se formando para trabalhando agora com empresas e startups e fazendo pesquisa. E se juntam à COP do UFRJ, o Parque Tecnológico, se juntam à PUC, se juntam à FGV, se juntam a essa turma toda para que esse ecossistema agora comece a dar resultado no emprego para aquelas pessoas que precisam e que querem ter essa oportunidade. E é de que a gente está falando aqui. É muito legal. Gente, assim, eu vou ter que acabar, já fizeram 1000 sinais para mim, já vou deixar o Sandbox de lado, vou deixar o Maravilha de lado. A gente fala de novo, em outra oportunidade. Olha só, Chicão, o que a gente pode, só para fechar, o que a gente pode esperar para o futuro da cidade, vindo dessa usina aí chamada Chicão Bulhões? Não, olha, a gente agora está num processo aí de escolha, as pessoas vão fazer suas escolhas, né? As pessoas fazem suas escolhas democráticas. Eu, claro, estou torcendo para que o Eduardo Paes continue esse grande projeto que é o Rio de Janeiro como capital da inovação e tecnologia, porque eu acredito que os resultados desses últimos 4 anos têm mostrado isso. A gente trabalhar em infraestrutura, regulação, educação e atração de novos negócios com esse olhar e chapéu da inovação e tecnologia, eu acho que não é o futuro apenas, eu acho que é o presente do Rio de Janeiro, e eu acho que essa é a grande talento que a gente tem como cidade e como povo aqui para abraçar, e tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Muito bom. Vocês ouviram o Metaverse, podcast oficial do RCE Digital e Metaverse Agency no Rio Innovation Week 2024. Fiquem ligados aí nas próximas entrevistas.